Boa noite, Emanuele. Era o pessoal chegando. Emanuele, Nicole, boa noite. Vamos ver aqui. Tem mais gente. Tiago, agiota, não entendi por quê. Ok, Bianca. Ah, tá, cobrando. Engraçadinho. Subir a porcentagem dessa tela aqui. Vou demorar um pouquinho, aí. Será que o pessoal chegando? Enquanto nós temos só a Emanuele e... Ah, o Thiago chegou também. Emanuele, Nicole e Thiago. Vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se chega mais gente aí. Chegou. Chegou quem? Andressa Ferreira. Boa noite, Andressa. Eu já ir compartilhando minha tela com vocês. Bem bonitinho. Deixa eu ver quem está me escrevendo aqui. A gente que eu sei que está chegando um pouco atrasado. Bianca, o Wellington. Mais 1 minuto eu começo. Vamos lá. Thiago, Manuel e Andressa Nicole. Informações voltadas. Quem está pedindo? Alguém está batendo. É a Mariana Ximenes. Boa noite, Mariana. Então, pessoal, boa noite a todos. O Wellington chegou. Ah, que legal. Então, boa noite a todos de novo, né? E lembrando para vocês, só esse meu cabelo de bozo aqui, que tá cada vez mais feio, mas só vou poder cortar depois do dia 27 de maio. Então, na semana passada nós vimos 2 epístolas, lembram, né, que epístolas são cartas em forma de versos, que o Camões escrevia em formato de oitavas, né? Oitava, eu expliquei para vocês o que é, são aquelas estrofes de 8 versos, né, de 10 sílabas, tá? E elas seguem um esquema rima A, rima B, rima A, rima B, rima A, rima B, rima A. Aliás, rima A, rima B, rima A não é para frente, não é para sempre, não. É rima A, rima B, rima A, rima B, rima A, rima B, rima C, rima C. Quer ver? Só para a gente lembrar, eu peguei o arquivo aqui das epístolas, que é isso aqui, né? Ó, quieto, ento, eto, ento, eto, ento, erto, erto. Então, 8 versos numa mesma estrofe. E daí, rimiento é A, rimiento é D, A, B, A, B, A, B, 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 vezes a rima ento. Então, esse é o esqueminha das rimas. Tá? E a versificação a gente vai ver nesta semana, como é que faz a divisão certinho, isso bem que eu já vi com vocês, né? E hoje a gente começa a ver as oitavas. Quer dizer, a oitava não é diferente de tudo que você já viu até agora, nas epístolas. Só que não são exatamente cartas dirigidas, são, sim, poemas em oitavas. E o Camões escreveu poemas, muita coisa em oitava. Por exemplo, este épico aqui, né, gigantesco, opa, tá aqui, vocês estão vendo, chamado Os Lusíadas, ele é todo em oitavas. São centenas e centenas e centenas de estrofes
de 8 versos, contando uma história gigantesca que é a viagem do Vasco da Gama para as Índias, né, suas frotas de ouro e o retorno para Portugal. Tem um épico, um pequeno épico chamado A Santa Úrsula, conta a história da Santa Úrsula. Que se der tempo eu vou ver com vocês no final do projeto, mais pra frente. Mas hoje a gente vai ver uma oitava que é muito bonitinha, né, que é sobre o desconcerto do mundo. E o legal é que o Camões usava esse metro solene, que é a oitava, né, essa forma solene, um metro solene, para descrever desde coisas muito profundas, que é o poema que a gente vai ver hoje, que é um poema que mistura poesia com filosofia, ele vai filosofar de fato aqui, né, até coisas mais corriqueiras, tipo uma petição a um juiz sobre uma moça que foi acusada de adultério e ele está ali meio que atuando como advogado dela, mas ele fez isso de maneira literária, ficou engraçado, ficou bonitinho, né? Mas assim, coisas do dia a dia ou coisas mais profundas. O que a gente vai ler hoje, e eu acho que vai ser só essa que a gente vai ler mesmo, de oitavas, para a gente dar prioridade depois para outros poemas melhores, é esse A Dom Antônio de Noronha sobre o desconcerto do mundo. Então, lembrando, a gente já falou sobre isso lá no comecinho, mas o conceito de desconcerto do mundo é a desordem do mundo, as coisas que não são ordenadas segundo uma lógica humana, né? Então, isso causava inquietação no Camões, né? Nesse homem do século XVI, que está vendo as coisas girarem de maneira cada vez mais rápida, né? Nem tudo no mundo segue uma justiça ordenada, né? E porque ele não tem como fito, olha, o fito último é o céu, não é a felicidade na terra, então fica uma bagunça e ele fica desconcertado, né? Como ele é muito antropocentrista, que é assim, aquele homem que olha para a realidade terrena e não tem muito, não consegue entender o que está acontecendo aqui, então é mais ou menos isso. Então ele escreveu a um nobre chamado Dom Antônio de Noronha, né? Provavelmente algum mecenas, né? Mecenas eram nobres que mantinham os artistas, que pagavam para os artistas para eles produzirem. E ele escreveu esse poema é bem profundo. Então, ó, são várias etapas, ó, são 7 páginas. Então, vamos lá. Só um instantinho, gente. Eu acho que é aqui em casa. Gente, desculpe me ausentar. Era um vendedor, não deu para ver nem do que era nessa escuridão. Mas eu dispensei, falei que não precisava, né? Boa noite, Bianca, que chegou aí enquanto eu falava. Essa cachorrada aí, eles ficaram nervosos, né? Vamos voltar para o poema. Aqui as oitavas. Então vamos lá. Quem pode ser no mundo tão quieto, ou quem terá tão livre o pensamento, quem tão experimentado, experimentado é uma forma experimentado, mas ela é contraída. E tão discreto, tão fora, enfim, do humano entendimento, que com público efeito ou com secreto, lhe não revolve espante o sentimento, deixando-lhe o juízo quase incerto, ver e notar do mundo desconcerto. É o que ele está fazendo aqui, ó, rima eto, ento, eto, eto, é aquele lá que eu li lá no outro, né? Então, o que ele está se questionando? Quem é que no mundo, quem é que pode se ver no mundo tão quieto, né? Quem pode ficar quieto, ter o pensamento sossegado, quem tão experimentado, tão discreto, quem muito experimentado no mundo, mais discreto, mais quietinho, quem é mais extrovertido, mais quietinho, quem consegue ficar fora do humano entendimento, né? Ou em público ou secretamente,
não fique assim, o repouso espante o sentimento. Então, para quem é capaz de ficar assim indiferente, né, quem não fica louco, quando percebe o desconcerto do mundo, a desarmonia do mundo, a desordem do mundo. Então é mais ou menos isso. Ele falou, o que ele questionou aqui é quem que consegue ficar indiferente e sem quase enlouquecer quando vê a desordem no mundo. Aí ele vai fazer várias reflexões, ele vai usar exemplos históricos, mitológicos, bem próprios da época dele, da estética dele. Ó, quem há que veja aquele que vivia de latrocínios, mortes e adultérios, que aos juízos das gentes merecia perpétua pena e mentos vitupérios, se a fortuna em contrário leve guia, mostrando enfim que tudo são mistérios, em alteza de estados triunfante, que por livre que seja, não se espante. Então ele está falando assim, quem é que vai ver? Quem é que não se espanta vendo, pessoal, o sujeito que vivia de latrocínio, de morte, de adultério, assim, uma pessoa que vivia no crime, a pior pessoa do mundo, né? E que pelo juízo das gentes, ou seja, pelo juízo geral, pelo senso comum, fala assim, não, esse cara tinha que merecer uma pena, merecer, né, os piores vitupérios, assim, as piores coisas para acontecer com ele. Tinha que ser preso, pegar uma prisão perpétua e tudo, mas a fortuna, que é a sorte, em contrário, leva ele guia. Então ele goza bem a vida sendo um criminoso, sendo mau. Né? Então, tudo são mistérios, ou seja, a vida é um mistério, porque o cara é mau e se dá bem, né? E o cara que é bom se dá mal. Isso eu já vai falar depois, né? Então, quem é que não se espanta com uma coisa dessa? Então, ele começa fazendo um questionamento em duas estrofes. Quem há que veja aquele que tão clara teve a vida, em tudo por perfeito, o próprio Momo e as gentes o julgaram. Olha, Momo, pessoal, é uma divindade, né? Vamos dizer assim, ele representa o sarcasmo. Então, assim, aquele que fez tudo certo, tudo direito, e o próprio Momo, as gentes o julgaram, ou seja, ele foi ridicularizado. O cara que seguiu tudo certo, tudo direitinho, nunca fez nada errado, e daí ele terminou ridicularizado. Isso aqui é julgado, né, pelo próprio Momo. Então, assim, todo mundo vai fazer graça dele, todo mundo vai zoar com o cara dele. Ainda que lhe vier aberto o peito, se a má fortuna ao bem somente avara, o oprime lhe nega seu direito, que não fique o peito congelado por mais e mais que seja experimentado. Então, assim, é um sujeito que fez tudo certo e a fortuna, a sorte, a má sorte, que é avara com o bem. Então, ela é avarenta com o bem. Então, ela não deixa acontecer o bem com ele. Reprime, nega o que é de direito dele, porque uma pessoa que faz tudo certo, que é boa, merecia o bem de volta. Ele só conseguiu o mal de volta. Então, quem é que não fica espantado com isso? Isso é o desconcerto do mundo para o Camões, ou seja, as coisas em desarmonia. Né? Na lógica humana, tudo deveria. O bom recebe o bem, o mal recebe o mal. Nesta terra, mas não é assim que funciona nesta terra, nessa realidade. Demócrito dos deuses proferia, agora está falando de um historiador, filósofo antigo. Então esse diálogo com a antiguidade vai ser feito o tempo inteiro. Lembrando que na Renascença, como a gente falou lá no comecinho do curso, existia esse constante diálogo com a antiguidade clássica. Então o Demócrito falava sobre os deuses, que eram só dous, né? É a forma arcaica de dois, a pena e o benefício. Então ele pegou todo aquele panteão de deuses gregos enormes, né? 400.000 deidades menores, maiores, panteão dos olímpicos e os menores ali para cada. Ele reduziu só dois, só tem dois deuses, a pena e o benefício, ou seja, a pena é o sofrimento, é o que você são os seus, vamos dizer, fardos, e o benefício é o bem. Então, é o que você ganha de mal, o que você ganha de bem. Segredo algum será da fantasia, de que eu achar não posso claro indício. Ó, isso aqui, ó, a gente viu semana passada, de que eu não posso achar claro indício. Mas ele inverteu. Isso aqui é o que a gente chama de hipérbato, que é a inversão da ordem dos termos na frase. Mas ele não pode achar indício, né, que se ambos vêm por não cuidar da via, e a quem os não merece, grande vício em Deus e sem justiça e sem razão, mas Demócrito disse, e Paulo não. Então,
que ele está falando aqui? Né? Paulo é o São Paulo, aquele das cartas aos Coríntios, aos Romanos e tudo. Então, pegou um pensador da antiguidade e um pensador da antiguidade cristã. Um pensador da antiguidade clássica e outro da antiguidade cristã. Então, ele vai falar assim, olha, existe o bem, existe o mal, esses são os dois deuses. Né? E ele fala assim, realmente, só que ambos vêm por não cuidar da via. O que é ambos vêm por não cuidar da via? Eles vêm ao acaso, por acaso. Né? Você tropeça, você faz o bem, se dá mal, você faz o mal, se dá bem. Né? E a quem os não merece o grande vício em Deus e sem justiça e sem razão. Porque ele está usando aquela lógica neopagã. Né? Não são os deuses. Sem justiça e sem razão. Demócrito disse, e Paulo não. Por que Demócrito disse isso e Paulo não disse? Porque um é de uma realidade pagã e o outro é de uma realidade cristã. Então, vamos dizer assim, são dois grandes pensadores, dois grandes, vamos dizer, um teólogo pagão e um teólogo cristão. Né? Então, Paulo não disse por quê? Porque Paulo, como ele é cristão, ele não olha a justiça só nesse mundo, ele olha a justiça no mundo seguinte, né, no pós-morte. Então, a justiça não vai ser feita aqui, às vezes você vai passar por todo tipo de injustiça, né, o Jó, e daí a sua recompensa não será nesse mundo, mas no outro. Então, aí ele insere um pouco do pensamento cristão aí, que também estava na Renascença, estava inserido na Renascença. Mas ele vai continuar inconformado com o desconcerto do mundo. Dir-me-eis que, ou seja, vocês vão me dizer que, se este estranho desconcerto novamente no mundo se mostrasse, que por livre que fosse e muito esperto, esperto está em destaque, porque esperto com X quer dizer experiente. Lembre lá dos parônimos e homônimos. Não era de espantar se me espantasse. Então não era de espantar se eu me espantasse. Mas que já de Sócrates foi certo que nenhum grande caso lhe mudasse o vulto, ou de prudente, ou de constante, que tome o exemplo dele e não me espante. Ou seja, o exemplo de Sócrates. O que aconteceu com Sócrates? Ele morreu injustiçado, ele foi obrigado a se suicidar, né? E foi um sujeito extremamente virtuoso para a época dele. Ele fez tudo certo, ele pregou as coisas certas, ele pregou a justiça, ele pregou a ordem, ele pregou a ética. E foi acusado de corromper a juventude com o que ele fazia. Então, ele está dando um exemplo de desconcerto do mundo. Vocês percebem que isso é um poema de nível argumentativo. Por quê? Ele começa questionando, e daí ele começa a usar exemplos da história e exemplos da mitologia. Então, porque era muito comum recorrer-se à mitologia na poesia antiga, e como ele bebe um pouquinho da poesia antiga, ele faz. Então ele vai pensando que ele começa a usar como argumentos, então uma argumentação que ele está fazendo. Parece a razão boa, mas eu digo que este uso da fortuna tão danado que quanto mais usado e mais antigo, tanto é mais estranho e blasfemado. Então, a razão parece uma coisa boa, mas este uso da fortuna, ou seja, esse costume da sorte, é tão desgraçado que quanto mais usado e mais antigo, mais estranho, ou seja, quanto mais você tenta entender as coisas, quanto mais você usa a razão, né? Então você usa a razão, mais você vai ser vituperado, ou seja, mais você vai se dar mal. Tendo os exemplos antigos. Porque se o céu das gentes tão amigo não dá fortuna tempo limitado, não é para causar-me grande espanto que tão mal olhado dure tanto. O que ele está falando aqui? Então, não é de se estranhar que o céu, amigo das gentes, né, ele não se dá muito bem com a fortuna, um tempo limitado. Porque ele não dá a sorte um tempo limitado. A sorte age o quanto ela quiser neste mundo. Não é de se causar espanto que o mal dure tanto. Ou seja, o mal neste mundo dura o quanto ele quiser. Na verdade, ele vai durar enquanto durar o mundo, na visão cristã. Então, ele está falando assim, olha, vai que vai até o fim dos tempos essa coisa esquisita e desconcertante, desconcertada e angustiante. Tá? Só que como ele não está usando muito da filosofia cristã aqui, ele fica o tempo todo inquieto. Ó, outro espanto maior aqui me enleia. Enlear é envolver.
Então outro espanto me envolve, e que, conquanto a fortuna tão profana, com estes desconcertos senhoreia, então a fortuna, a sorte, que é uma coisa profana, uma coisa do mundo, mundana, ela senhoreia os desconcertos, ou seja, ela é senhora dos desconcertos, do acaso, das injustiças, né? A fortuna é a sorte, é o destino. Ele é o senhor de todas as injustiças do mundo, assim. E nenhuma pessoa desengana. A nenhuma pessoa desengana. Né? Então não deixa ninguém salvo dos seus desmandos. Não há ninguém que assente nem que creia este discurso vão da vida humana, por mais que filosofe, nem que entenda que algum pouco do mundo não pretenda. Então, assim, não tem ninguém que aceite isso. Não tem ninguém que entenda que as coisas são assim. As pessoas vão ficar angustiadas. Né? Por mais que elas pensem, por mais que elas filosofem, elas não vão aceitar. Então ele está, inclusive, se colocando ali. É um dos que não aceita. Então, ó, Diógenes pisava de Platão com seus sórdidos pés e rico estrado. Ou seja, Diógenes, um outro filósofo, pisava de Platão e pisava em Platão. Então ele recusava as ideias de Platão, mostrando outra mais alta presunção em desprezar o Fausto tão prezado. Então, ele desprezava a filosofia platônica. Diógenes, aí é o poeta se dirigindo ao Diógenes, tá? Ele falou, Diógenes era assim. Agora essas aspas aqui, ó, são para o discurso do próprio lírico, do próprio poeta falando com ele ali. Não vês que extremos são esses que segues de mais alto estado, que se desprazer te prezas muito, te desprezar te desprezas muito, pretendes do mundo a fama e o fruto? Ele está falando de Diógenes, você está pretendendo apenas a fama mundana, você está desfazendo do maior filósofo, né? Alguns consideram que é Aristóteles, outros que é Platão. O Camões certamente considerava Platão o maior dos filósofos. Né? Aristóteles ele era mais querido na Idade Média. Ali, a partir da Renascença, Platão virou o grande modelo de filosofia para a intelectualidade ocidental. Quando eu falo assim, olha, você não percebe que você, com esse extremo todo, né, com esse sarcasmo todo, com essa violência toda, você só está querendo o quê? Os frutos da fama. Então você despreza o outro, ou seja, você é um soberbo. Então ele está falando do desconcerto do mundo com o exemplo de um sujeito que se desfazia de um filósofo que era muito maior que ele só para angariar fama. Então esse é desconcerto. E ele conseguiu, ele ficou famoso, ele conseguiu um monte de gente ficou bajulando ele, aparicando, falando que ele era o maior dos maiores e tudo mais. Então, desconcerto provado aí. Ó. Deixo agora reis grandes cujo estudo e fartar esta sede cobiçosa de querer dominar e mandar tudo. Então agora ele vai falar com os reis, vamos dizer assim, cobiçosos, ou seja, que têm grande cobiça, que querem dominar o mundo todo, com fama larga e pompa suntuosa. Então, reis assim conseguiram muita fama, muita pompa, então eles são bem vistos, assim, não, ou vistos com grande reverência. Né? Deixo aqueles que tomam por escudo de seus vícios e vida vergonhosa a nobreza de seus antecessores e não cuidam de si, que são piores. Então ele falou assim, bom, esses aí, né, eles tomam por escudo, ou seja, por defesa, o vício e a vida vergonhosa, né, a nobreza de seus antecessores. Então eles desprezam a nobreza dos antecessores e usam como e vivem uma vida vergonhosa, viciosa, cheia de coisas ruins, né? Não cuidam que são piores que eles. Então ele está dando uma indireta para o Diógenes de novo. Deixo aquele a quem o sono esperta do grão favor do rei e serve e adora, que se mantém desta aura falsa, incerta, que dos corações tanto é senhora. Então ele falou assim, deixa de lado os soberbos, né? Vamos falar de outros agora. Deixa esse Diógenes, deixa todos os soberbos para lá. Por que ele está tentando desfazer o desconcerto, ele está tentando arrumar, ele está tentando colocar uma ordem no mundo. Né? Ou ver o mundo com alguma lógica, o mundo que não é lógico, né? Com alguma lógica. Deixo aqueles que estão com a boca aberta, por se encher de tesouros de hora em hora, doentes dessa falta hidropesia, que é mesmo que hidropsia, que quanto mais alcança, mais queria.
nós alcança mais que ele. Então, deixa esses infelizes, soberbos de lado, né? Eles querem mais fama, eles querem mais fortuna, eles glória só para si. Deixa eles para lá, porque opa, Letícia Trindade, bem-vinda, Letícia. Então ele tá vários parágrafos, né, várias estrofes falando do mesmo assunto. Então deixa eles para lá. Quanto mais, porque eles são que eles querem a glória deste mundo. Eles querem ser maiores que os seus antepassados, eles querem ser os gostosões. Né? Deixo outras obras vãs do vulgo errado. Então, assim, o vulgo errado, assim, dessas pessoas chulas, desses que se acham os melhores que os outros, melhores que os antepassados. É Diógenes desfazendo de Platão, um filósofo inferior, pequeno, falando de um filósofo maior, só para ganhar fama. Né? A quem não há ninguém que contradiga, ou seja, não tem ninguém que contradiz esses caras. Então ele é aquele idiota que está sendo paparicado, reverenciado por uma multidão de outros idiotas, então ninguém contradiz eles. E de outra coisa alguma, sojulgado. Sojulgado, pessoal, é subjulgado. Então, que de uma opinião e usança antiga. Então, assim, ele começou a usar exemplo, tá vendo que ele profundo esse poema, porque ele está usando exemplos de filósofos, de um filósofo, depois de outro filósofo. Então ele pegou o filósofo Sócrates, que levou a vida virtuosa e foi acusado de corrupção da mentalidade, né? Foi acusado assim de, vamos dizer assim, como é que é o termo? Doutrinação, de doutrinar os jovens, né, para o mal, e daí foi condenado à morte, inclusive teve que se suicidar, tomando veneno. Aí pegou um outro filósofo que foi mal, né, que é o Diógenes, que inclusive foi mal, se desfazendo de Platão, que era um filósofo interior e muito maior que ele. Ele falou, deixa esse idiota para lá. Ele conseguiu toda a glória, toda a fama aqui nesse mundo, sendo um idiota. É o que a gente vê hoje acontecendo. Por isso que a poesia é universal e atemporal, porque isso a gente vê acontecendo o tempo inteiro, em todos os tempos. Né? O sujeito que realmente merecia, tinha méritos, ele é desprezado, e o sujeito que é o babaca ganha glórias. Então, lá. Então, ele não é subjugado pela opinião de ninguém, ou seja, ele é o gostosão. Mas pergunto, ora César esforçado, ou a Platão divino, que se diga, este das muitas terras que andou, estoutro de vencê-las que alcançou. Então ele vai perguntar agora ao Júlio César e ao Platão, que digam para ele. Um andou por muitas terras, o outro conquistou muitas terras. Né? Então, estoutro quer dizer este outro. Então está falando assim. Então, Platão viajou muito, conheceu muitos lugares, e César também conquistou muitos lugares. César dirá, sou digno de memória. Digno é a mesma coisa que digno, é uma forma arcaica. Vencendo vários povos esforçados, fui monarca do mundo. E larga história ficaram os meus feitos sublimados. Então César vai olhar para cima e falar, não, eu sou digno de memória, porque eu conquistei muitos povos, né? Fui monarca, fui rei do mundo. Apesar de que ele nem imperador ele era um cônsul. Seria quase um imperador. Ele quis virar imperador, inclusive. Então a história vai falar sobre os meus feitos. É verdade. Aí ele diz, mas este mando e glória lograste-o muito tempo, e os conjurados Bruto e Cássio dirão que se venceste, enfim, as mãos dos teus morreste. Então ele vai falar assim, agora ele se dirige a Júlio César. Então, assim, é verdade, você conquistou muita coisa. Mas durou muito tempo. Conjurado são os revoltosos, são os traidores. Então, quem foram os dois que traíram Júlio César? Bruto e Cássio, né, que ele fala que é tu, Brutus, meu filho, que não era filho exatamente, né, mas era um apadrinhado dele, de quem ele gostava muito. Então, dois senadores lá, dois políticos que eram aliados do César, traíram ele, né, e foram os primeiros que esfaquearam ele. Né, daí foi aquele assassinato coletivo, né? Cada um foi lá, deu uma facada e matou o César. Enfim, as mãos dos teus morreste. Então, é desconcerto do mundo. Conquistou toda a fama do mundo e morreu. Dirá Platão, por ver o Etna e o Nilo,
Então ele viajou, né? Platão era grego, ele viajou para a Itália, né, para o Lácio, e viajou para o Egito, ou seja, ele foi para o oeste, ele foi para o leste, foi para o oeste, ele conheceu, assim, vamos dizer assim, o mundo conhecido na antiguidade. Fui à Sicília, ao Egito e a outras partes, só por ver e escrever em alto estilo da natural ciência em muitas artes. Então, um grande filósofo, lembrando que para Camões, Platão era o maior filósofo de todos os tempos, ele vai falar, ele vai se gabar também, falar, eu viajei o mundo inteiro, conheci e escrevi toda a minha filosofia, eu postulei com base no que eu vi no mundo, ou seja, eu não sou um filósofo que ficou sempre preso no mundinho, igual o idiota do Diógenes que veio depois, né? Não, eu sou um grande filósofo, e é isso. Aí que o poeta vai falar para Platão? O tempo é breve, e queres consumir-o, Platão, todo em trabalhos, e repartes tão mal o estudo e as breves horas. Vamos ver o que ele vai falar. Quem fim do falso Febo, filho adoras? Eu já vou explicar esse verso aqui. Então, ele vai dar assim, uma corda, Platão. Ele meio que pegou leve com o Platão. Depois o César, ele falou assim, ó, você ganhou o mundo inteiro, depois foi traído pelos seus amigos e foi assassinado. Agora ele falou assim, ué, Platão, você conquistou o mundo com a sua filosofia, mas você não aproveitou a vida, você só ficou trabalhando. Você não aprendeu as lições de Sócrates, que falava que era para você ser comedido, aproveitar um pouco daqui, um pouco dali, né? Não, você ficou só trabalhando, trabalhando, trabalhando e não viu. Então, o que foi? Enfim, do falso Febo, filho adoras. Porque você adora o filho de Febo. E Febo é Apolo, tá? É o deus Apolo. E o deus Apolo, ele teve 8 filhos. E nenhum filho de Apolo teve bom destino, né? Cada filho que Apolo teve um destino trágico. O mais famoso é o Orfeu, né? E tem até a tragédia, Orfeu, Eurídice e tudo, né? Faz parte da mitologia e depois virou tragédias. Trágicos clássicos e renascentistas. Então, assim, chegou alguém, isto é hora de chegar. Amanda Miranda, boa noite, Amanda. Nós estamos no meio de um poemaço aqui do Camões. Ele é grandão. Vamos lá, grande em todos os estilos. Então ele falou assim: você adora um filho de Apolo, ou seja, você adora alguém, né, que está destinado a morrer, está destinado ao fracasso. Que são heróis trágicos que todos eles fracassaram na vida. Então, assim, você consumiu sua vida só em trabalho, você consumiu sua vida só, você viajou para tudo que é lugar, mas você só estava lá, trabalhando, 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 né? Postulando, formulando grandes filosofias, grandes saberes, mas você não aproveitou sua vida. Então, um conquistou o mundo e foi assassinado, grande coisa. O outro viajou o mundo e não aproveitou a vida. Então, agora é o poeta discutindo com o imperador, é o poeta discutindo com um filósofo antigo, falando assim, olha, então, é isso que é o desconselho do mundo. A vida não faz sentido. O sujeito é bom, se dá bem. O sujeito é mal, entendeu? O sujeito é bom, se dá mal. O sujeito é mal, se dá bem. E o outro que conquista o mundo morre do mesmo jeito, de uma maneira trágica. O outro que viaja o mundo e tem grandes feitos também intelectuais, não aproveitou nada da vida. Que monta mais mandar que ser mandado? Que monta mais ser simples que sabido? Se tudo, enfim, tem término forçado, se tudo está aos fados sometido. Sometido é submetido, forma arcaica. Então ele fala assim, de que vale você mandar? De que vale ser simples ou sabido, assim, erudito, ter grande erudição, sabedoria, né? Se tudo, enfim, tem um término forçado, ou seja, se tudo tem o mesmo fim, que é estar submetido aos fados. Fados, lembra, são as divindades do destino. Então, os fados, assim, Dani, você pode se dar bem, você pode se dar mal, tanto faz, né? Ou seja, ele usou Platão, ele usou Diógenes como exemplo de sujeito soberbo,
de sujeito que se deu bem sendo mal, né? Usou antes o exemplo do Sócrates, que se deu mal sendo bom, depois mostrou um que conquistou o mundo e se deu mal, um outro que também viajou o mundo e não aproveitou essas viagens, porque ele estava sempre trabalhando na sua filosofia. Ou seja, vocês estão submetidos ao fado. O fado, lembra das parcas. As parcas são as divindades cegas da justiça. Tanto faz, o mundo não é ordenado conforme o que você queria que ele fosse, né? Conforme a gente queria que fosse. O mundo tem sua lógica própria, e como ele é permeado de maldade, às vezes a maldade vence. No mando, o temor vem que experimentado, assim é a forma arcaica de assim, foi por Demócles e entendido do saber, como canta Salomão. Demócles é um orador antigo, né? Então, ele entendeu. Esse orador antigo lá, ele falou assim, é isso, um orador grego antigo. Canta Salomão, vem os trabalhos, vem a indignação. Ele pegou um orador que tinha muita, vamos dizer, muito entendimento sobre o que é a vida, né? E Salomão também canta. Ele vai lembrar dos cânticos de Salomão. Salomão passou por glórias e quedas e tudo mais. Salomão foi um grande rei, e teve sua queda, terminou, enfim. Quem sabe a história de Salomão? Então, assim, Salomão teve altos e baixos, sendo bom se deu mal, sendo mal se deu bem, enfim. Então é isso, ele está mostrando, vem os trabalhos, vem a indignação. Então é o desconceito, é a falta de lógica no mundo, na realidade. Pois quando do mundo está apartada a alma, agora ele vai se aprofundar mais ainda, quando a alma está apartada do mundo. Então, assim, quando a alma não está no corpo, então agora ele separou realidade material e realidade espiritual. Desta prisão terrestre e escura, que é o nosso corpo, está em tamanhas coisas ocupada, que da fama que fica, nada cura. Ou seja, nada cura e nada cuida. Ou seja, a alma não está nem aí com a fama, ela está ocupada com outras coisas. Mas como ela está presa no nosso corpo, então ela está submetida à vontade humana. E a vontade humana nem sempre é perfeita. Então, assim, fora do corpo, a alma é outra coisa. Então, aqui é a filosofia neoplatônica, neoplatônica e aristotélica, na verdade, né, tomista. Ele vai pôr um pouquinho aqui. Então, ó, por se o corpo terreno sinta nada, o cínico dirá se porventura no campo onde deitado morto estava, de si os cães e as aves enxotavam. Então, assim, o cínico é aquele filósofo que é cínico mesmo, exatamente. Ele fala assim, tanto faz. Por quê? Se seu corpo não sente nada na Terra, porque ele está separado da alma, onde deitado estava, ele vai enxotar as aves e os cães que vão lá para comer? Não. Ou seja, a realidade terrena que une, né, o espiritual e o material, ela não vai fazer sentido. Ela só vai fazer sentido quando ela estiver separada. Isso é a filosofia desta época neoplatônica. Enquanto houver essa união terrena de mundo espiritual e mundo material juntos, nada faz sentido. Porque as coisas são permeadas de imperfeições, o homem é permeado de imperfeição, a natureza humana é imperfeita, enfim. Aí vai gerar toda essa confusão e essa coisa que o Camões chama de desconcerto do mundo. Estamos chegando, já passamos da metade. Deixa eu perguntar se vocês estão conseguindo acompanhar a análise, porque ele é meio profundo esse poema, né? Que feio, manda chegar. Estão entendendo Olha só, incrivelmente bem. Que bom. Ok, vamos ver. Yep. Uhum. Vamos ver quem que tá aqui. Vânia. Olha a Vânia. Nós temos a Vânia, a Andressa, a Bianca, a Emanuele, a Fernanda Feliciano Lima, o Lima Feliciano, a Isabela Catherine Fermino Mariana, a Letícia, a Mariana, a Nicole, a outra Nicole e o Otávio. Vamos ver.
Ok, se tiverem dúvida, daí você clica nesse negocinho aqui de levantar. Tá bom? Vamos lá. Hoje vai ser só esse poema, só que ele é grande, ele é extenso e profundo. Quem tão baixa tivesse a fantasia, imaginação, tá? Fantasia e imaginação, que nunca em mores causas a metesse, quem se levar seu gado à fonte fria e mugir. Opa, peraí, é isso mesmo? É isso mesmo. E mungir-lhe do leite que bebesse, quão bem-aventurado que seria. Então, quem tivesse a, a fantasia baixa, a imaginação baixa, e não se metesse em causas maiores, e se metesse apenas em levar seu gado à fonte e tomar o leite. Mungir é, vamos dizer, pegar o leite da vaca mesmo. Né? Quão bem-aventurado que seria. Então, o que ele está falando assim? Se você não ficar filosofando sobre a vida, se você não ficar tão inquieto como o mundo está, e só aceitar como as coisas são e levar pela vida simples, né? Você vê lá, cuida do seu gado, cuida da sua vaquinha, do seu boizinho, ele está transportando para aquela realidade pastoril. Então você vai lá, faz seu trabalho, volta para casa, né? Não fica filosofando grandes coisas, pensando. Isso aqui, pessoal, é um diálogo que ele faz com certos ideais da poesia lá da Antiguidade Clássica, que é o Aurea Mediocritas. Aurea Mediocritas é o quê? É você ter a mente sã. Então, não ficar querendo fazer grandes filosofações, grandes indagações, não. Você fica lá, se aceita o mundo como ele é, fica tranquilinho lá na sua, né? Também não seja um idiota. Então, é mediocritas, que é isso? É médio. Você não é nem o idiota extremo, nem o surtado extremo. Você fica na sua. Né? Vai levar seu boizinho para tomar água, vai tirar leite da sua vaquinha. Então, quão bem-aventurado que seria aquele que tivesse esta baixa fantasia. Baixa fantasia é a áurea mediocritas, é você não ter aquela, você ser uma pessoa simples, você ser simples, ficar, né? Que por mais que a fortuna revolvesse, nunca em si sentiria maior pena que pesar da vida ser pequena. Então, essa pessoa é sábia, uma pessoa simples, que vai lá, faz seu trabalho e tal, não fica se metendo em indagar, e fica, oh meu Deus, desconcerto do mundo. Esse aí, por mais que a fortuna, que é essa sorte, que é impiedosa, tentasse, ela não conseguiria atingir esse sujeito. Por quê? Porque ele aceita as coisas, ele sabe lidar com a vida, ele sabe que tem coisa que vai ser ruim, coisa que vai ser boa, mas ele está ali, ele é um sujeito equilibrado. Então, o sujeito equilibrado, ele falou assim, ó, quem dera todo mundo fosse como esse sujeito aí, que ele pintou, né? Não fosse um Júlio César, não fosse um Platão. Ele fala assim, não, fica de boa. Veria erguer do sol a roxa face, então ele veria ver o sol, né, bonito, veria correr sempre a clara fonte, sem imaginar a água de onde nasce. Então ele veria correr a fonte, sem ficar imaginando, mas de onde nasce essa água? Ou seja, aquele cara que vai questionar a realidade. Né? E daí ele começa a questionar, questionamento atrás de questionamento e fica doido. Nem que a luz esconde no horizonte, né? Nem o que está atrás dessa luz, não é o sol. Tangendo a flauta doce, o gado passe. Então, flauta é a forma arcaica de flauta. Então, ele tocando a sua flautinha lá, onde o gado passeira e pastar. Então, ele vai lá tocar sua flautinha, o gado pastando. Conheceria as ervas do alto monte. Em Deus creeria, simples e quieto, sem mais especular nenhum secreto. Secreto, segredo. Então, ele ia ficar lá, tocando sua flautinha, cuidando do seu gado, cuidando, reconhecendo as ervas do monte, sem ficar querendo saber segredos da vida e do mundo. Né? Então, crê em Deus e acabou. Aí, agora ele vai contar uma historinha, né, de Trasilau. De um certo Trasilau se lê e escreve, ou seja, você lê e escreve-se sobre isso. É uma história que é recontada. Entre outras coisas da velha antiguidade, então Trasilau, um personagem mitológico antigo. O que aconteceu com o Trasilau? Ele ficou doido, tá? E daí o irmão dele ficou com muita pena dele, se valeu de todos os médicos e recursos e remédios para trazer ele de volta à sanidade.
Quando Trasilau voltou da loucura, ele falou assim, pô, obrigado pela preocupação, mas você podia ter me deixado louco. Ele foi bem assim que ele falou pro irmão. Porque quando eu estava louco, eu estava feliz. Eu estava fora de querer ter dessa realidade toda. Eu estava alienado da realidade. Agora eu voltei para a realidade e fui feliz de novo. Então é essa a história do Trasilau, tá? Só para vocês entenderem. Que perdido um grão tempo Siso teve. Então, ó, perdido, grão é grande. Siso é juízo. Então ele teve o juízo perdido por um grande tempo, por causa de uma grande enfermidade. Enfermidade é a forma arcaica de enfermidade, de uma doença. Ficou doido da cabeça. E enquanto de si fora doudo esteve, ou seja, enquanto ele esteve doido fora de si, tinha por teima e cria por verdade que eram as suas naus que navegavam quantas do Porto Pírio ancoravam. Então ele era doidão. Então ele chegava assim, né, Porto Pírio, um porto, Grécia. Ele falava assim, esses navios são meus, tipo Dom Quixote, né? Que lutava contra o Moinho Jurento achando que era um dragão um gigante, né? Montava um pangaré velho achando que era um cavalo branco, bonito, né? Olhava para a vizinha feia, achava que era uma princesa num castelo, numa torre. Então é isso. Ele não enxergava mais a realidade. Ele ficou doidão. Por um senhor Murgande se teria, então ele achava que ele era um grão senhor, um rei, além da vida alegre se passava, então ele estava sempre feliz da vida porque ele se achava um rei, né, dono de todos os navios do porto, e das que vinham salvo se alegrava. Então sempre estava feliz, o cara estava feliz o tempo inteiro. Por quê? Porque ele era doido, se achava o rei do mundo, não tardou muito tempo quando um dia, então não passou muito tempo, teve um dia, um crito, nos nomes esquisitos, né, nomes antigos. Seu irmão, que ausente estava, a terra chega. Então, um crito não estava por lá quando o Traslia, quando o sujeito estava doido. Aí ele falou, e vendo o irmão perdido, de fraternal amor, foi comovido. Então, ele viu o irmão louco, ficou comovido, ficou, puxa vida, né, preciso restaurar a saúde do meu irmão. Aos médicos o entrega e com aviso faz estar a cura refusada. Então, assim, aquela cura que parece cura refusada, assim, faz estar é algo que não tem cura, uma doença que não tem cura, cura recusada. Vamos ver se não tem cura mesmo. Triste que por tomar-lhe o caro siso lhe tira a doce vida descansada. Não, precisamos cuidar dele, ele precisa voltar a ser normal, né? A ser ter razão, ter juízo. As ervas apolíneas de improvisar, ervas apolíneas são os remédios, né? Tornam a saúde traspassada. Opa, então ele faz tratamento medicamentoso, e ele volta. E sesudo é sério, né? Ajuizado. Trasilau ao caro irmão agradece a vontade. A obra não. Ou seja, ele agradeceu a sua boa vontade, né, a sua intenção, mas não o que ele fez. Então, obrigado por você ter, né, se condoído de mim, né, por você ter sido solidário comigo, mas não gostei do que você fez. Porque eu estava feliz quando eu era louco. Eu achava que era rei do mundo. Ah, te catar, rapaz. Foi mais ou menos assim que ele fez. Tá? Vocês estão vendo que ele tá usando todas essas historinhas. Então você vê qual que é o tanto de argumentação que o poeta vai usando. Então ele usa primeiro conceitos teóricos, daí ele usa exemplos de filósofos, de imperadores. Agora usa o exemplo de uma historinha que ele contou, né? Uma historinha mitológica, um mito do passado. Tudo isso vai servindo como argumento para ele mostrar o quê? A falta de lógica no mundo, a desarmonia no mundo. Ou seja, você é feliz se você estiver alheio à realidade. Se você estiver desligado da realidade, você vai ser mais feliz. Você vai ser mais feliz quando sua alma não estiver no corpo. Né? Você vai mais feliz se você for louco. Vai ser mais feliz se você for um sujeito que não tem grandes pretensões na sua cabeça, só fica lá cuidando do seu trabalho. Tá? Por quê? Porque o mundo é doido. Porque depois de ver-se no perigo dos trabalhos que o siso lhe obrigava, ou seja, agora ele vai ter que voltar para a vida normal, não vai ter mais ninguém cuidando dele. Ele vai ter que fazer tudo certinho. E depois de não ver o estado antigo que a vã opinião lhe apresentava, ó inimigo irmão. Então ele falou assim, depois dele ver que ele teve que voltar para a realidade dura, né?
onde ele não é feliz, porque assim, ele estando doidão lá no porto, ele podia até ser um mendigo, mas vai ser aquele mendigo feliz, porque ele não está na realidade, ele está fora da realidade. É um mendigo que se acha o rei. Ah, tá feliz da vida. Agora, inimigo, irmão, irmão e inimigo. Isso aqui é meio que quase que um paradoxo. Né? Inimigo é a forma antiga de inimigo. Ó, inimigo, irmão, com cor de amigo. Ele falou assim, você é um inimigo se fazendo de amigo. Ele está magoado. Para que me tiraste? Suspirava. Da mais quieta vida e livre em tudo que nunca pôde ter nenhum sesudo. Sesudo é a mesma coisa que sisudo, que é uma pessoa sã da cabeça, uma pessoa que está no seu juízo normal. Então, eu falei, por que você me tirou, né, daquela vida livre, boa, alegre que eu tinha, que ninguém que é são pode ter? Ou seja, ninguém que tenha juízo, cabeça no lugar, pode ser feliz nesse mundo, a não ser os loucos. Por que rei, por que duque me trocara? Ou seja, eu era um rei, eu era um duque, por que senhor de grande fortaleza, que me dava que o mundo se acabara, ou que a ordem mudasse a natureza. Eu falei, nossa, eu era um rei, eu era assim, eu era tudo nesse mundo, o mundo era meu. Agora me pesada a vida, cara, ou seja, agora a vida é pesada para mim. Sei que coisa e trabalho, que tristeza. Vamos lá. Tornar-me ao estado que eu te aviso que na doudice se contiste o siso. Aqui é um paradoxo. Né? Ele falou assim, quisera eu voltar para aquele estado de maluco, porque eu te digo o seguinte, na loucura é que está o juízo. Aí é um paradoxo, falta de sentido. Isso aqui vai cair na prova de vocês, inclusive. Inclusive, acho que eu vou pôr esse verso aqui numa das provas. Então, assim, você só enxerga a realidade claramente quando você está louco. É isso que ele está dizendo. Porque se você tentar enxergar sem ser louco, você não vai fazer sentido para você, porque o mundo não faz sentido. Então ele está vendo que ele está usando toda essa historinha, né, esse exemplo da mitologia, para provar que o mundo não faz sentido. O mundo é desconcertado, o mundo é desarmônico. Aí ele vai voltar a se dirigir a quem? Ao Dom Antônio de Noronha. Esse senhor aqui não é Deus, tá? É o senhor com quem ele está falando. O senhor Dom Antônio de Noronha. Enfim, ele vai concluir o poema dele. Ele vai começar a parte da conclusão. Teve a parte. Ó, tá vendo? É um texto argumentativo. Em versos, mas é um texto argumentativo. Então ele começou botando questionamento, aí usando os exemplos para comprovar que o que ele questionou lá é verdade. Então ele começou questionando, ó, o mundo não faz sentido. O mundo não faz sentido por quê? Por causa disso, 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 disso. Demóstenes, Diógenes, Platão, Júlio César, o doidão aqui, né? A teoria da alma livre do corpo, o sujeito simples que não está preocupado muito com grandes questões. Tudo isso são exemplos de que o mundo só vai fazer sentido para quem foi doido, para quem não se preocupar com a vida, né? Enfim. Então, uma argumentação e agora a conclusão. Vedes aqui, Senhor, muito claramente, como fortuna em todos tem poder, senão só no que menos sabe e sente, em que nenhum desejo pode haver. Então, o que ele falou assim, ó, agora o senhor pode entender, né, senhor Dom Antônio de Noronha, para quem com quem estou conversando, é isso que o poeta está falando, que a fortuna, ou seja, a sorte, né, que premia uns e pune outros, ela tem poder sobre todos, a não ser para aquele que não sabe e não sente, ou seja, para aquele que está alheio ao mundo, que não tem nenhum desejo. Então, para o louco ou para o sujeito muito simples que está, né, que na verdade é muito sábio. Este só pode rir da cega gente. Então, isso aí ele vai rir. Né? Então, o doidão vai rir, oba, bando de cego, vocês não enxergam nada, eu que enxergo. Neste não pode, nada pode acontecer, nem estará suspenso da balança, do temor mal, da perca da esperança. Ou seja, ele não está nem aí para a balança, né? Tipo, vou me dar mal, vou me dar bem. Por quê? Porque para ele tanto faz. Mas se o sereno céu me concedera qualquer quieto, humilde e doce estado, onde com minhas musas se vivera, sem ser-me em terra alheia degradado. Agora fala assim, mas se o céu me concedesse, né, qualquer quietude, um estado doce, humilde,
né, onde ele pode viver bem com as musas inspirando a poesia dele, né? Sem ver-me em terra alheia, degradado, ou seja, se eu pudesse viver uma vida simples, boa e tranquila. E ali outrem ninguém me conhecer, e, sim, se eu tivesse a sorte de viver num lugar onde ninguém me conhece, eu não sou famoso, não sou ninguém, vivo minha vidinha ali tranquila. Nem eu conhecer outro mais honrado, senão a vós, também com meu contente, que bem sei que o serias facilmente. Então eu falo assim, olha, se eu fosse assim, ó, uma pessoa simples, tranquila, que não fosse uma pessoa tanto mais honrada que o senhor, a quem ele se dirige, que é o Dom Antônio, agora ele está puxando o saco do patrão dele ali, do cara que paga as contas dele. Eu seria muito feliz se eu fosse sujeito alheio à fama, né, às grandes coisas. Se eu fosse uma pessoa simples, desconhecida, lá quietinha no meu canto, é claro que eu seria feliz. E ao longo de uma clara e pura fonte, que e em borbulhas nascendo convidasse ao doce passarinho que nos conte, quem da clara consorte o apartasse. Assim, então, depois, cobrindo a neve o verde monte, ao gasalhado frio nos levasse, avivando o juízo ao doce estudo, mais certo manjar d'alma, enfim, que tudo. Então, isso aqui, essa imagem que ele pôs aqui, então ele estaria, né, ao longo de uma clara fonte, né, com um doce passarinho lá contando da sua esposa, da sua amada. Então, assim, depois olhando o monte cobrindo de neve, e ele lá com o seu agasalho, né? Então, ele seria o mais doce manjar da alma. Ou seja, ele seria felicidade. Ele está descrevendo o estado do homem feliz, ou seja, o homem simples, vivendo a sua vida simples, distanciado dos grandes centros. Daí tem Fogueira Urban, tem o Locus Ameno, são todos lugares comuns da antiguidade que ele está usando aqui. Tá? Então ele usou o Aure Mediocritas, usou o Carpe Diem, usou o Fugere Urban, que é fuga da cidade, usou o Locus Amenos, que é viver em paz na natureza. Então é isso. Se ele fosse esse sujeito simples que vive lá na tranquilidadezinha, ele seria feliz. Cantara-nos aquele que tão claro o fogo, o fez o fogo da árvore febeia. Então, a qual ele, em estilo grande e raro, louvando o cristalino rio enfreia. Tá? Então ele está falando assim, nos cantou aquele cantar o fogo da árvore de Febo, árvore febeia, árvore de Apolo, né? A qual ele, em estilo grande e raro, louvando o cristalino rio enfreia. Então ele está falando sobre o Virgílio. A Virgílio cantou, né, essa natureza tranquila e sossegada. Então, o poeta Virgílio cantou isso para nós, né, esse estilo de vida que te deixa tranquilo e não louco, ou seja, na sua simplicidade, na sua mediocridade. Não mediocridade no sentido pejorativo, mas mediocridade no sentido de equilíbrio. Louvando o cristianismo em freio. Tangeram-nos na flauta Sanataro, ora nos montes, ora na aldeia, passando o celebrado queijo fano, o brando e doce laço castelhano. Então ele está falando assim, ele está falando assim, Virgílio nos legou uma poética, um tipo de poesia que dá todo esse segredo da felicidade. Né? Então, assim, o laço castelhano seria o laço Lácio, Lácio é a Itália. Então, assim, aquela região italiana, né, onde nasceu Roma, castelhano, ou seja, da Península Ibérica. Porque daí, nessa época, é meio confusa a separação Portugal e Espanha, então é tudo a mesma coisa. Tá? Então, é isso. Quem ensinou sobre isso? Virgílio. Virgílio cantou, né, nas suas bucólicas, que são poesias sobre o homem em harmonia na natureza, o homem em comunhão com a natureza. Ele cantou sobre isso, ele escreveu sobre isso. Então ele ensinou, a fórmula está aí. É só você seguir o que ele falou.
E conosco também se achar aquela cuja lembrança e cujo claro gesto n'alma somente vejo, porque nela está a essência, puro e manifesto, da alta influição da minha estrela, mitigando firme peito honesto, entretecendo rosas nos cabelos, de que tomasse a luz do sol ao envê-los. E ali, enquanto as flores acolhesse, ou pelo inverno ao fogo acomodado, quanto de mim sentira-se dissesse, de puro amor o peito salteado, não pedir então amor que me desse, de trazer lá o insano dor do estado, mas que então me dobrasse o entendimento por ter tão bom conhecimento. Então, o que ele está falando? Aquela é a sua amada, mas a sua amada num estado assim, né, de tranquilidade, não daquela do sujeito ficar arrebatado de amor por ela. Então, aquela que o completa, aquela que é a sua, aquela mulher que o completa, que é a sua outra metade. Então, a vida tranquila na natureza com a sua amada, aí está a vida completa. Né? Tem você, tem seu boizinho, sua vaquinha, tem sua esposinha, lá tudo bonitinho, tudo ordenadinho. É assim que deve ser a vida, né? Com a fórmula da felicidade ali. Mas para onde me leva a fantasia? Ele falou assim, olha, o ideal é isso aqui, ó. Foi o que o Virgílio descreveu lá tão bonitinho nas suas bucólicas. É você não ser ambicioso, é se viver na natureza, de boa, sem grandes questionamentos sobre o mundo. Mas onde é que leva a fantasia? Ou seja, onde a imaginação dele o leva? Porque imagino em bem-aventuranças, se tão longe a fortuna me dizia, e ainda me não consente as esperanças. Ele falou assim, pô, o que acontece? A minha imaginação vai me levar para outros lugares, e eu imagino as bem-aventuranças, e a fortuna me manda para outro lugar, você a sorte me manda para outro lugar. E eu não posso nem ter esperança. Se o novo pensamento, amor, me cria, onde o lugar, o tempo, as esquivanças do bem me fazem tão desamparado, que não pode ser mais que imaginado. Ou seja, ele não consegue nem imaginar, ele não consegue visualizar, ele não consegue imaginar nada que seja bom. Porque ele vai. Alguém fez uma pergunta? Tá ok. Ok, sem problemas, Emanuele. Normal, depressão, louco, felicidade extrema. Pois é. Vamos continuar aqui que já está no finzinho dele. Então, ele fala assim, mas poxa vida, para onde é que vai minha cabeça? Vai sempre para o que não dá certo. Então ele está sempre inquieto, está sempre, sei lá, nunca está tranquilo. E assim, o pensamento dele, o amor, vai sempre criar algo que o lugar, o tempo, às vezes, ou seja, dá tudo errado. Ele sempre vai ficar desamparado do bem. Né? Ele não pode imaginar nada além de só se dar mal. Ou seja, ele é um pobre coitado que nunca vai conseguir ser feliz. E por isso, né, ele maldiz a sorte, maldiz a fortuna e maldiz o desconceito do mundo. Aí ele vai concluir. Conclusão. Então ele está concluindo agora a conclusão da conclusão. Fortuna, enfim. Então, a sorte com o amor se conjurou. Então, o amor com letra maiúscula e a fortuna com letra maiúscula, inicial maiúsculo. Ou seja, eles se juntaram contra mim porque mais me magoasse. De novo, daí ele vai terminar, ele faz todo esse questionamento, toda essa dissertação, essa argumentação, e depois ele se volta para si. Assim, ó, eu que sou o sujeito que se dá mal na vida, porque eu não consigo ser nem o doido e nem o simples. Eu sou esse cara que é vítima da sorte e do amor. Né? Então eu sempre vou amar e vou me dar mal no amor, assim, sempre sofrer, eu sou o coitado. Amor a um vão desejo me obrigou. Então, o amor obrigou a amar alguém que não o ama, ou alguém que morreu. Né? Que tem isso também. Só para que a fortuna mo negasse. Esse mo, pessoal, é a contração do me mais o. Então, para que ela negasse esse desejo. Então, o amor obrigou ele a ter um desejo por alguém e a sorte negou esse desejo dele. Ou seja, ele pode estar falando da Dinamene, que foi o grande amor da vida dele, que morreu, afogada tragicamente no meio do mar. E ele viu ela morrendo e não pôde fazer nada.
Ele pode estar falando de outras mulheres que ele amou e não pôde ter. Né? Então, esse amor desgraçado. Então, toda a poesia do Camões, toda a poesia lírica dele, em determinado momento vai se voltar para o tema do amor. E esse amor sempre de maneira negativa e desgraçada, porque ele foi desgraçado na sua vida amorosa. Tá? Então é isso. Em algum momento ele vai fazer toda uma dissertação longa para explicar o quê? Eu me dou mal na minha vida amorosa. Eu sou um desgraçado, sofro porque não me dei bem na minha vida amorosa. A este estado, o tempo me achegou, e nele quis que a vida se acabasse. Então, o tempo me deixou nesse estado desgraçado aqui. Né? E foi assim que queria que eu ficasse. E se há em mim acabar-se, que eu não creio, que até da muita vida me receio. Ou seja, se há em mim acabar-se, ou seja, o meu fim, eu nem acredito que o meu fim vai chegar logo, né? Porque eu tenho medo de ter uma longa vida. Eu queria poder morrer logo, né? Para parar de sofrer. Então ele fala assim, até da muita vida, ou seja, da vida longa, eu tenho receio. Por quê? Porque eu sofro, e nem para morrer para acabar esse sofrimento. Ou seja, de novo, Camões voltando para aquela temática central, que está lá desde as redondilhas, que se repetiu nas sextinas, que está um pouquinho ali nas epístolas, que é ele falando dele próprio. Camões, qual é o grande tema do Camões? O principal é ele próprio. Ele próprio e a sua infelicidade. Só que ele fala isso de uma maneira tão grandiosa, ele vai voltar lá para a antiguidade, ele vai falar de imperadores, vai falar de reis, vai falar de mitologia, de mitos e tudo. Então ele sublima todo esse sofrimento. Sublimar é assim, é deixar acima de tudo e deixar como algo universal. Isso que eu falo nas aulas, que é a literatura, essa coisa universal, porque ela pega o sentimento amoroso, a desilusão amorosa, a mágoa, né, o nosso sofrimento, e coloca lá em cima. E só a grande literatura consegue fazer isso. Só a grande poesia consegue fazer isso. Então, assim, não é a letrinha do pop rock, a letrinha do sertanejo, a letrinha do funk. Eles falam de coisas muito do dia a dia, assim, falam sobre esses temas, mas assim, muito, de uma maneira muito pobre. De uma maneira rica, só um poeta como Camões e outros grandes poetas conseguem fazer, chega na nossa alma e dá aquela mexida, né, que a gente fala que é a catarse. Você experimenta isso tudo, você reflete sobre tudo, e aí que está a grande literatura. E foi sobre isso que nós falaríamos hoje, as oitavas de Camões, e um poema só, que trouxe 300.000 oitavas aqui. Então vocês viram o que são as oitavas, como elas se... Aqui, ó, ia, isso, não. O esqueminha de rima, estrofe de 8 versos e tudo mais. Gostaram disso, pessoal? Gostaram desse poema profundo e impactante e cheio de reflexões e tudo mais? Tem alguma dúvida, pergunta para fazer, etc. Vou ficar maiorzão aqui. Gostou? Bianca gostou? Otávio, tá bom? Sim. Eu vou perguntar para a Vânia, nenhuma dúvida. Bianca, você já falou. Como as oitavas caracterizam mesmo? Tá, vamos lá. Vamos voltar. Deixa eu voltar para a apresentação de Tarenteiro. Oitava. Então, a oitava é uma estrofe. Lembrando que estrofe é cada bloquinho de versos, tá? Que tem 8 versos. Por isso chama oitava. Tá? Então, vamos aqui nas epístolas, é mais fácil ver a estrutura de uma oitava. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versinhos. Deixa eu diminuir para ficar mais fácil de vocês visualizarem tudo aqui. São 8 versinhos, tá? Numa mesma estrofe. Então, é um bloco com 8 linhas, que seria o versos. Então, por isso que é oitava. E daí vai ser a rima A e a rima B. A rima A e a rima B. A rima A e a rima B. Por quê? Rima A termina em eto, rima B termina em ento. De novo eto, de novo ento. E daí a rima C vai ser as duas últimas. Eto, eto. Então, ó. 1, 2, 3, 8 versos. Vai. Eto, ento, eto, ento, eto, ento, eto, eto. E são versos de 10 sílabas poéticas. Aqui a gente já viu como é que é a divisão silábica. Mas, ó, eu vou só... Quem
Não, acho que eu já até... Tem aqui. Aqui, ó. Quem pode ser no mundo tão quieto? Lembra que a gente sempre termina na última sílaba forte. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina em E. Esse to fica apagado porque ele não entra como uma sílaba do verso. Vai só até o E, são 10 sílabas. E daí vai ter a sílaba forte e sílaba fraca, sílaba forte e sílaba fraca. E a posição das sílabas fortes, alternando com as fracas, vai dar o ritmo do verso, né, a cadência. Quem pode ser no mundo tão quieto? Deixa eu ver se tem mais algum versinho aqui para mostrar. Isso aí viu semana passada. Ou quem terá tão livre o pensamento? Tá. Ou quem terá tão livre o... Aqui acontece aquilo que chama de elisão, que é quando junta uma vogal de uma sílaba com a vogal da outra e vira uma sílaba só, porque o som fica ali meio juntinho. Ou quem terá tão livre o pensamento? De novo, esse to fica de fora, porque ele é sílaba fraca. Então, se a última sílaba é fraca, ela fica de fora, só conta até a penúltima forte. Ou quem terá tão livre o pensamento? Olha o ritmo, Leo. Quem terá tão livre o pensamento? Por quê? Porque tem fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte. Né? Aí vai dando aquele ritmo. Lembrando que a sílaba poética não é igual à sílaba gramatical, ó. Mas porei por escudo o coração. Mas porei por escudo o coração. É isso que ele põe lá. Mas porei por escudo coração. Então, as fortes são a décima, e aqui ele terminou na última sílaba. A última sílaba é a última sílaba mesmo, que é a mais forte. Aqui tem uma elisão de novo, porque juntou esse O com esse O no mesmo som. Né? E vai lá. Mas porei. A mais forte é a terceira. Por escudo. Mais forte é a C. Do coração. Sétima sílaba, oitava sílaba, nona sílaba são fracas e a décima é forte. Então tem um outro ritmo esse verso. Mas porei por escudo coração. Então você vê que a musicalidade dele é diferente da musicalidade daqueles outros dois. Porque depende da posição, principalmente das sílabas fortes. Entendeu? Isso, Wellington. Entendeu como é que estrutura a oitava? E a questão dos versos também, como é que eles caminham? Entendeu? Eu vou ver isso em sala de aula de novo essa semana, tá? Acho que entrei em pânico só de tentar criar uma imagem na cabeça de um exemplo de oitava. Mas vocês viram ali. Né? Tá? Eu já pus, inclusive, esse conteúdo no Moodle, o conteúdo de diversificação e poética, eu vou passar em sala de aula, mas vocês estão tendo meio que quase que um reforço nessas aulas aqui, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, pergunta, colocação? Nenhuma. Nicole, Nina Bianca, Nina Wellington. Tá certo? Então, pessoal, depois desse poemaço de extensão e de profundidade, né? Impactante. Tiago, você gostou do poema também? Ficou mais quietinho. Vocês, em geral, gostaram, né? Aqui dá para ver todo mundo que está participando. Bianca, Wellington, Tiago, Mariana. Ok. Então, gostei. Só tinha esquecido de escrever aqui. Beleza. Então, beleza, pessoal. Então, já vou encerrar a gravação. Me despedir de vocês, tá bom? Hoje teve um pouquinho mais, mas é normal. Às vezes é um pouquinho mais curto, às vezes é um pouquinho mais longo. Tá? Depende da seleção de poemas, da extensão do poema, da complexidade e profundidade do poema, tanto que eu tenho que explicar e tudo mais. Tá bom? Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Né? Se não tivesse vocês aqui, não tinha aula. Tá certo? E a gente se vê semana que vem. A gente se vê no IF, a gente se vê por aí. Tá bom? Boa noite, bom descanso. Né? Quem tiver ainda tarefa para fazer, bom trabalho. Tá? E até
essa semana aí, tá bom? Até mais, gente. Tchauzinho, vamos encerrar a gravação.